Ave Maria, eu ficando em vídeo. Tchau pra vocês, até mais tarde. Hoje não tava planejado, gente. Gente, acabei de chegar da escola, na verdade já faz um tempinho, já faz umas meia hora, eu já almocei, já fiz minhas coisas. E dando sequência, na verdade, né, a esse vlog, que foi um vídeo meio intuitivo. Mas eu só tenho a intenção, na verdade, só tinha a intenção de compartilhar uma palavra com vocês sobre coragem, sobre ousadia, que eu já tinha refletido há algum tempo, através da minha meditação lá no capítulo de Atos 3 e 4, onde vai falar de uma cena da vida dos apóstolos Pedro e João que eles tiveram. E antes da gente ir direto ao ponto, direto aos versos, direto às lições, direto às reflexões, vamos nos contextualizar, entendendo que Pedro e João começam essa cena da vida deles, lá no capítulo 3 de Atos, quando eles estão na porta formosa do templo e eles têm um contato, eles têm um encontro com um homem que era coxo desde o ventre de sua mãe. Esse homem ficava mendigando na porta formosa e aí Pedro ele entrega o que ele tinha, que no caso era o poder de Deus, o poder de Jesus, e cura esse homem. E logo em seguida ele começa a pregar, ele começa a anunciar o evangelho e isso resulta na salvação de quase 5.000 homens. A partir daí, começa uma intriga e um impasse, a manifestação e a pregação do evangelho através da vida dos apóstolos, quando os fariseus e os doutores da lei, eles percebem isso e eles ficam irados. Porque na mente dos doutores, dos fariseus, eles já haviam se livrado de Jesus. Que Jesus ele tinha uma filosofia, uma teoria do reino de Deus, que é a verdade sobre o reino de Deus, muito diferente do que eles pensavam. Eles se sentiam incomodados com Jesus. E aí quando eles se livram de Jesus, que ele já havia ido para o céu, morreu, ressuscitou, mas foi para o céu, vem outros homens no nome desse Jesus e se levantam e começam a proclamar a mesma coisa. E por causa dessa intriga e essa negação dos doutores da lei, Pedro e João acabam sendo presos. E é impressionante a o posicionamento que Pedro e João têm diante dos próximos fatos que vão acontecer nessa história, mas também antes mesmo dela acontecer. Quando nós vemos, gente, lá no capítulo 3, quando aquele aleijado, ali mesmo, no começo dessa história, no começo dessa cena, onde o aleijado tá pedindo lá esmola, Pedro vira para ele e fala assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que tenho eu te dou. Isso já nos leva a refletir e já nos leva a pensar no que nós temos entregado. Cara, o que você tem entregado? O que você, na verdade, tem recebido? E o que você tem entregado? Você tem entregado o que você tem recebido? Tipo isso. Pedro, naquele momento, ele tinha o quê? Ele tinha Cristo e ele entregou a Cristo aquele homem. Isso resultou a sua cura. E depois, no verso 7 do capítulo 4 de Atos, os fariseus eles perguntam assim para Pedro e para João: em nome de quem? Ou com que poder vocês estão fazendo esses atos? Com que poder vocês fizeram essa cura? E naquele momento, Pedro ele fala assim: vocês têm interrogado acerca daquilo que nós fizemos àquele homem, do modo como ele foi curado. Então seja conhecido a todos vocês, povo de Israel, que foi em nome de Jesus Cristo, aquele que era coxo, está são aos seus olhos agora. E no verso 3, gente, os fariseus, eles reconhecem que os apóstolos realmente, eles vinham no nome de Cristo por causa exclusivamente da sua autoridade. Porque os apóstolos, eles poderiam muito bem ter usado a desculpa de que eles não eram estudados, de que eles não eram tão inteligentes assim para falar e para anunciar alguma verdade do que eles sabiam afinal. Mas por justamente confiarem na graça, no poder que havia em Jesus Cristo e que estava sobre eles, eles reconheceram que eles realmente estavam com Cristo por causa da sua ousadia. E logo dali, Pedro e João, eles são retirados daquela sala e os fariseus começam a se discutir assim entre si: meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Porque não dá mais para negar esse ato, porque é notável a todos. E eles arrumam uma solução, dizendo assim, ó: para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçar esses homens rigorosamente para que não falem mais nesse nome, no nome de Jesus, a homem algum.
Aí eles chamam Pedro e João, eles falam assim, ó, não ensinem, absolutamente não falem, mas sobre este nome, sobre o nome de Jesus a ninguém. E é incrível a resposta que os apóstolos eles dão perante a essa ameaça. O posicionamento que eles têm é qual? Eles falam assim, vocês acham que é certo aos seus olhos a gente obedecer a vocês do que a Deus? Cara, fique ciente de que aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vemos, nós não podemos deixar de anunciar. Nós não podemos deixar de anunciar aquilo que nós temos visto e ouvido. E, meu Deus, eu acabei de ler aqui que eu não lembrava disso, mas os fariseus, eles ameaçaram mais. E eles ameaçaram a bater neles, achando motivo para os castigar. E depois, Pedro e João, eles são soltos da prisão e eles vão direto ao encontro dos outros discípulos. Eles anunciam tudo o que tinha acontecido com eles e eles, em uma única voz, começam a levantar um clamor a Deus. E eles dizem assim: Tu és Senhor, Deus que fizeste o céu, que fizeste a terra e o mar e tudo que neles há. E eles começam a lembrar e a declarar as maravilhas de Deus. E depois eles apresentam a Deus a sua situação no verso 29, dizendo assim: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, ameaça que nós temos recebido, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendestes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. Então, no caso, os discípulos, eles não pedem para que as ameaças parem, para que as ameaças cessassem. Eles simplesmente pedem ousadia. Eles pedem coragem para continuar anunciando. Essa palavra me faz refletir de que nós, como servos de Deus, nós reconhecemos que aquilo que nós temos visto, que nós temos ouvido, nós devemos anunciar. Afinal, nós somos devedores de amor, do amor. E como o Pedro e João, eles derramaram e eles entregaram aquilo que eles tinham, que era Jesus, sobre a vida daquele que era coxo desde o ventre da sua mãe, nós devemos fazer também. Só que às vezes nós pensamos que é algo muito horripilante fazer essas coisas. Nós somos tomados, às vezes, por um temor que nos impede de compartilhar o Evangelho. Mas nós sabemos que não compartilhar a palavra de Deus pode gerar perdição e resultar na condenação de alguém, sendo que Deus, ele anseia que todos sejamos salvos. Além dessa palavra gerar essa certa consciência de que nós podemos e nós somos aqueles que derramamos aquilo que nós recebemos, ela também nos gera e nos traz esperança, ela nos traz confiança, porque aqui nós vemos que quando os discípulos eles pedem ao Senhor coragem, no mesmo momento, o Espírito Santo de Deus ele responde a esta oração. No verso 31 diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele responde às nossas orações. Nós não recebemos um espírito de temor, nós recebemos um espírito de força, de amor, de equilíbrio, de coragem. Ele é o Deus que nos capacita quando nós somos fracos, tudo bem, nós somos fortes. E que nós tenhamos a consciência de quando nos faltar a coragem, uma força para conseguir ou para progredir, que nós venhamos nos escorar, nos sustentar na força do Senhor. Quando o nosso amor falhar, que nós venhamos nos apoiar no amor de Deus, na coragem de Deus, na força de Deus, que nunca erra, nunca acaba, cara. O Espírito Santo de Deus nos responde, ele nos reveste. Pode parecer assustador às vezes se firmar numa verdade. Pode parecer assustador às vezes seguir os princípios de Cristo. Pode parecer loucura, mas quando nós pedimos ousadia, quando nós pedimos coragem para o Espírito Santo de Deus, ele vem e nos reveste, ele vem e nos enche com isso, para que a gente consiga prosseguir confiante. Em Filipenses 2, no verso 13, diz assim: Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então que nós venhamos orar para que a vontade de Deus venha estar genuinamente brotando nos nossos corações, para que a gente siga confiantes, corajosamente, ousadamente, no Espírito, na caminhada com Deus. Amém? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Um beijão, tchau, tchau.